Primeira coisa aqui, nós temos aqui o verbo to be no passado, certo? Nós temos aqui afirmativa, pronomes, né? Personal pronoun, verb be no passado, on the past, and a verb busy, né? I was busy, não, eu estava ocupado, tá? Você estava ocupado, então I was, you were. You have just two ways, né? Duas formas, só temos duas formas, was e were. Se for singular, was. Se for plural, were. O you, né? Também ele tem no singular e no plural, e também é were. Então, terceira pessoa, he was busy, she was busy, it was busy. Ok? Então, just two ways, né? Duas formas. Então, a afirmativa. Para eu ir para a negativa, né? Eu só coloco not depois do verbo, né? Então, eu tenho was not, were not. Então, eu tenho aqui wasn't. Eu posso juntar aqui, né? Weren't. Ok? Were. Um pouquinho mais fechado o som, né? I wasn't busy. Eu não estava ocupado. You weren't busy. He wasn't busy. She wasn't busy, ok? Então, mesma coisa, o a para o singular, né? Was, were, para o plural, coloco um not, então todas aqui contraídos, né? Então, we weren't busy, poderia colocar we were not, posso escrever sem contrair, né? No caso aqui está contraído, contracted, ok? Aqui nós temos a interrogativa, né? Tá aqui o nosso sinalzinho de interrogação. Pela regra da interrogação, aqui troca de lugar. No caso, eu troquei o pronome com o verbo, né? Aqui é o verbo principal. Então, pronome, verbo. Então, o que era I was, né? Aqui I was, vem para cá com was I busy. Só que em forma de pergunta, em tom de pergunta. Was I busy? Were you busy? Was he busy? Was she busy? Ok? Were we busy? Então, eu apenas troquei de lugar o pronome com o verbo. E quando eu faço a pergunta, eu tenho um formato de resposta, né? Yes ou no. Então, se eu estou perguntando com o verbo to be, responde com o verbo to be. Já falamos disso. Se pergunta com o do, responde com o do. Se pergunta com o did, responde com o did. Ok? Então, yes, né? Was I busy? Yes, I was. Were you busy? Yes, you were. Was he busy? Yes, he was. Was she busy? Yes, she was. Was it busy? Yes, it was. Were we busy, né? Yes, we were. Ok? Então é importante que vocês pratiquem todos, tá? Na hora do vídeo. Fala nem que seja baixinho, mas pratique para treinar a fala, ok? Mesma coisa eu tenho na negativa, né? Aqui a afirmativa, aqui a negativa. Se a resposta for negativa, eu coloco no, I wasn't. Então, se eu pergunto, was I busy? No, I wasn't. Were you busy? No, you weren't. Was he busy? No, he wasn't. Okay. Was it busy? No, it wasn't. Were we busy? No, we weren't. Ok? Então, essa é a forma do past of be. Affirmative, negative, interrogative and answers. Tá? Posso responder yes ou no. Tá aqui a forma do yes, aqui a forma do no, ok? Let's go. So, complete com past of be, né? Complete com past of be. Então, coloca aqui, completar com o passado do verbo to be. Primeira questão. You at home yesterday? Então, qual é o passado que eu uso com o you? Gente, aí você volta lá, aí vem bem aqui, cadê o you? You were. Opa, já sei que aqui é o you were. Aí você vai lá e coloca were. Were you at home yesterday? Ou seja, você estava em casa ontem? Resposta: yes, se eu perguntei com were, né? Aqui eu usei o you, pronome. Aqui a resposta vai ser eu, né? Aquela coisa. Se eu pergunto, tu responde. Então não é a mesma pessoa que está respondendo. Por isso aqui vai ser diferente. Aqui vai ser I. Qual é o que eu uso com I? I was.
é afirmativo porque aqui é yes. Então, were you at home yesterday? Yes, I was. Ok? Então, aqui é were porque quem está perguntando é you, né? Pronome you, uso were. Pronome I, uso was. Ok? Two, they, tarará, really happy after they won the football game. Então, eles estavam muito felizes depois de ganhar o jogo de futebol. Então, they, afirmativo, were. Então, tá aí. They were really happy. Ok? Então, continue. 3. My sister, third person, terceira pessoa. Affirmative, a college student last year. Então, was. My sister was. É singular, terceira pessoa, was. 4. Thomas, on the train at 3:30 yesterday afternoon. Thomas é apenas uma pessoa, terceira pessoa, né? Então, é singular, was. Thomas was on the train. Thomas estava no trem às 3:30 ontem à tarde. Ok? Então, aqui eu tenho de novo uma conversinha, né? Quando aparece esse Azinho, ó, A, B, é uma conversation, tá? Uma pessoa pergunta, outra responde. Aqui é a mesma coisa. Alguém pergunta, outro responde. A. Jennifer tired after she finished the work. Então, a Jennifer estava cansada, ou estava, eu vou colocar aqui, né? Tá vindo antes do sujeito, porque pergunta, né? Normalmente na pergunta o verbo vem antes do sujeito, a gente troca. Então, Jennifer, primeira, terceira pessoa, singular, was. Okay? Was Jennifer tired? Estava Jennifer cansada? Depois de terminar o trabalho, ela disse, no. Se é no, a resposta é she, né? She, eu vou continuar com was, só que é negativo. No, she wasn't. Então, was Jennifer tired after she finished work? No, she wasn't. Então, ela não estava cansada. Number 6. My car broke down. Meu carro quebrou. So I, né, late for my appointment. Quer dizer, aqui é uma afirmação. Meu carro quebrou, cheguei atrasado. Certo? Se é afirmativa, primeira pessoa, was. Show? And the 7. A, né, A and B, tá aqui, né? Então é a pergunta. Então vem antes. Laura and Susan surprised. Estavam Laura and Susan surprised? Então aqui é plural. Se é plural é were. Were Laura and Susan surprised? No, they weren't, né? Continua aqui no verbo no plural, né? No pronomezinho plural, então eu tenho weren't e é negativo, not, ok? Então esse é o uso do verbo to be. Nosso TDzinho tem uma questão lá para vocês praticarem.